Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thalita e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-design. Vamos lá? Bom pessoal, o que é o pré-design, o que ele faz, de onde ele vem, para onde ele vai? O pré-design é uma extensão muito poderosa do SketchUp. Eu vou mostrar como ele funciona e como ele pode ajudar a melhorar a eficiência energética e o conforto térmico do seu projeto. Eu tô aqui com o meu SketchUp aberto e antes mesmo de começar com o meu estudo volumétrico, eu vou já abrir o pré-design e já vou colocar o endereço do meu projeto, porque isso é essencial para que o pré-design crie os relatórios para eu usar na parte de estudo de conforto térmico e eficiência energética. Como que eu faço, para abrir o pré-design no meu SketchUp? Eu venho aqui em Arquivo e Iniciar pré-design. Vai abrir para mim uma janela. Eu já tenho aqui um estudo que eu tinha criado e alguns estudos de demonstração e a gente vai criar um novo estudo. Então, vou clicar aqui em Criar Novo Estudo. Aqui eu vou colocar um nome para o meu projeto, então eu vou colocar aqui Apresentação Pré-Design. Você pode colocar aqui o nome do seu projeto, qual título você decidiu que vai ser, qual tema, o nome que você quiser, um que você consiga identificar depois para exportar o seu relatório. E eu preciso escolher aqui entre esses três usos. Por quê? Porque o meu relatório vai ser criado a partir do uso desse edifício. Então, eu tenho escritório, escola e residencial. Ah, mas não tem comercial. Bom, vamos considerar aqui que uso misto, assim, comercial e serviços, se aplica tudo a escritório? Então, eu vou selecionar aqui escritório, se você quiser fazer uma escola, escolha escola, se você quiser fazer uma residencial, escolha residencial. Para hoje, eu vou clicar aqui em escritório, tá bom? Vou clicar em continuar e ele já vai pedir para eu colocar a localização do meu projeto. Aqui eu vou colocar o endereço do meu projeto. Ele vai me indicar que ele encontrou esse lugar no mapa, ó. Você pode colocar especificamente o número da sua construção, que ele vai encontrar também. Tem uma precisão aí de 30 km do endereço do seu local, então não vai afetar tanto assim o estudo climático dessa região. Vou clicar aqui em continuar e aqui ele vai me avisar sobre o cronograma de ocupação de um escritório. Ele vai falar assim: sua análise geralmente será filtrada por este cronograma para que as decisões de projeto possam ser baseadas na experiência de ocupação. Todos os dias, das 8 às 18, então, que seria aí o uso, a ocupação, desse edifício de escritório, das 8 da manhã às 18 da tarde. E eu vou clicar em Criar Estudo e vou aguardar aqui o meu estudo ser criado. Legal, ele já está aqui e a gente pode clicar nele para começar a navegar por ele, para entender o que ele vai nos ofertar aqui. A gente vai começar inicialmente com o contexto do local e ver como o sol e o vento afetam aí a nossa localização em diferentes épocas do ano. Nada mais é que uma análise climática. A gente consegue ver aqui as condições climáticas do local, como a trajetória do sol, temperaturas médias e o padrão do vento. Isso nos ajuda a entender como posicionar e moldar o nosso edifício para aproveitar ao máximo a luz natural e minimizar o superaquecimento. Então, eu tenho primeiro aqui o estudo solar, que ele vai me mostrar a incidência do sol nas estações, e clicando aqui ao lado, eu já vou poder ir para as estações, então os estudos climáticos, para cada estação. Então vai dizer assim, que o Tatuapé tem clima subtropical úmido, que normalmente é úmido, sazonal, com verões mais quentes e tempestuosos, e invernos mais frios. E aqui ele vai dizer
Quais são as temperaturas médias de cada estação? As temperaturas mínimas e máximas, médias, né, de cada estação. A incidência de ventos, né, principalmente no noroeste, sem direção predominante do vento, sem direção predominante do vento. As precipitações, né, que são as chuvas. Então, aqui no verão, né, bastante chuva. E no inverno, uma precipitação significativa. Vai falar também do impacto do vento no conforto térmico. Então, de onde vem, né, esse vento e se ele tem um impacto positivo ou negativo. Vai falar também da luz diurna e da luz solar, né, que é a média de luz solar diária. E a necessidade de provável aquecimento e refrigeração para cada estação, né? Então, no verão, bastante demanda de energia, no inverno, um pouquinho menos. Também fala sobre a poluição atmosférica. Então, aqui, tem a análise climática de estações. Próximo tópico aqui do lado é a resposta arquitetônica. Com base nessa análise climática, o pré-design nos oferece várias recomendações de design. Podemos escolher o tipo de sombreamento ideal, ajustar a proporção de envidraçamento e explorar outras estratégias que melhorem a eficiência energética do projeto. Então, aqui a gente tem, em resposta arquitetônica, o impacto do clima na resposta arquitetônica, que vai mostrar uma análise para você entender como o clima pode informar seu conceito arquitetônico. Vontade de ar livre, quanto tempo, qual a frequência, quais horas são ocupadas nessa vontade de ficar ao ar livre, ao ar livre abrigado, ou se é muito frio para ficar ao ar livre, com que frequência essas opções podem ocorrer. E daí, ele sugere as melhores maneiras da arquitetura responder ao seu clima. E você tá vendo aqui que tem umas estrelinhas? São as opções melhores e as menos sugeridas, vamos dizer assim. Então, a melhor opção aqui de solução arquitetônica, considerando o clima que a gente escolheu, é levar o interior para fora. Grandes aberturas para conectar o interior com o exterior, áreas externas com sombras como alternativa ao espaço interno, taxas elevadas de envidraçamento e proteção contra o sol, onde necessário. Então, essa daqui é a melhor maneira da arquitetura responder ao clima nesse lugar que a gente escolheu. E quando as respostas arquitetônicas são mais importantes? Aqui a gente tem um gráfico, né, mostrando quais são as melhores opções de acordo com os meses. Então, no começo do ano, o levar o interior para fora manda, né? Trazer o exterior para dentro acontece de maneira quase que homogênea aqui no meio do ano. Oferecer abrigo ao frio se concentra aqui nos meses de outono e inverno. E oferecer abrigo ao calor se concentra também nos meses de primavera e verão. Então, essa é mais uma análise para você entender quais dessas opções aqui você pode aplicar ao seu projeto. Agora a gente vê como essas recomendações funcionam na prática, né? A próxima opção, a gente tem taxa de envidraçamento. Foi muito sugerido, né? Alta quantidade de envidraçamento no nosso projeto, considerando a localidade dele. E daí, você consegue entender melhor com o pré-design sugestões para taxa máxima de envidraçamento para esse clima específico e também de acordo com as fachadas do seu projeto. Então aqui, ele vai dar respostas especificamente para cada fachada. Então vamos ver aqui no norte, que é onde a gente tem mais incidência. Clima frio que leva a perda de calor. Potencial de perda de calor, 160 graus dia de aquecimento por ano. Perda de calor pelo envidraçamento desprezível. Impacto na taxa de envidraçamento desprezível também. E se a gente for ver as outras fachadas, aqui na fachada sudeste, o número de horas de superaquecimento por ano desce bastante, desce para 928. E se a gente for aí, para sul, foi 752 horas, né? E se a gente volta aqui para oeste e noroeste, já volta a ficar bem alto, como é
aqui na fachada norte. A recomendação geral, então, para esse nosso projeto é concentrar-nos em estratégias que reduzam o ganho solar para maximizar a quantidade de envidraçamento que a gente pode usar. Adicionar proteção solar e melhorar o desempenho solar do envidraçamento terá maior impacto. Então, aqui a gente tem estratégias ideais contra as típicas. A estratégia ideal para o nosso projeto é um vidro duplo low-E com metal, com ruptura de ponte térmica, então um vidro especial, né, com proteção substancial contra o sol, que é um ótimo envidraçamento. Que ele tem um alto poder de isolamento e alto poder de controle solar. E ele vai poder nos oferecer aí 90% de envidraçamento máximo na nossa construção. Aqui ele ainda vai oferecer melhores estratégias para você em relação ao envidraçamento. Então ele vai sugerir materiais que você vai poder utilizar no seu projeto para poder garantir o envidraçamento máximo de 90%. Então tem bastante opção aqui que a gente pode estudar para se tornar um projeto aí mais eficiente. Próximo tópico do nosso relatório é a proteção contra o sol. E aqui ele vai falar novamente sobre o impacto solar anual, primeiro para começar, antes de sugerir, né? Para depois vir com as recomendações. Então, recomendação geral, proteção contra o sol fortemente recomendada. Isso é um ponto a não ser discutido. E daí ele vai falar sobre a efetividade de diferentes estratégias de sombreamento. Quais são as melhores estratégias que vão fazer com que o seu projeto, né, tenha um conforto térmico melhor com diferentes materiais? Então, temos aqui cobogó, persianas automáticas, brises, beiral duplo, cobertura, beiral. Então, da mesma forma que aqui, em resposta arquitetônica, ele ranqueava as respostas arquitetônicas como melhor para pior, ele vai te oferecer opções e estratégias de sombreamento das melhores para as piores. Então, por exemplo, aqui o cobogó tem um impacto solar prejudicial. Então, a quantidade de sol prejudicial vai além da escala mostrada. O bloqueio de sol prejudicial nessa opção aqui é mais de 99%. Então, se a gente clicar aqui em ver detalhes, a gente vai ver onde que vai impactar esse sombreamento com o cobogó. Então, tudo isso daqui vai estar sombreado, toda essa parte escura vai estar sombreada. E aqui a gente pode ver outras respostas. Então, persiana automática vai sombrear só nos momentos que quer, né? Porque, afinal de contas, é uma persiana. O brise vai oferecer outro tipo de sombreamento. O beiral duplo vai oferecer menos sombreamento. Então, a gente tem que ficar atento aqui, ó, para algumas partes do ano que o brise não vai ter muita serventia. A cobertura já vai ter uma resposta diferente, assim como o beiral também. O painel deslocado vai ter outra resposta também. E as aletas vai ter outra resposta também, certo? Então, aqui são os detalhes da estratégia de proteção solar para a fachada norte. Lembrando, ele te dá estudo de todas as fachadas. Então, todas as respostas que você precisa, você vai conseguir encontrar aqui no mesmo relatório. Próximo tópico aqui do pré-design é a iluminação superior. Ele vai mostrar o impacto da frequência do sol em estratégias de iluminação superior. Então, você identifica a iluminação superior, que tem o equilíbrio certo entre o controle de brilho e a maximização da iluminação. Então, os períodos ensolarados ocupam 51% aí da frequência de horas ocupadas, enquanto a baixa incidência de luz diurna não ocupa nenhum momento. Afinal de contas, a gente está usando esse prédio das 8 às 18, né? E daí ele vai falar das adequações de diferentes tipos de iluminação superior nesse clima e vai te dar essas opções também, da mesma forma que deu nos outros relatórios. Então, melhor saída é o serrilhado voltado para o sul, o defletor também é legal, atenuador, tubo de luz. Então, todas essas saídas são interessantes porque elas limitam o brilho ofuscante, a luz diurna mais fria do céu do sul, né? A ótima vista do céu do sul e a sensação razoável de passagem de tempo. Então, dá um conforto para o seu prédio. Além da eficiência e do conforto climático, você dá um conforto para a pessoa que vai estar usando o seu edifício
para trabalhar, então vai ser mais confortável, aconchegante trabalhar nesse espaço. E, por último, a gente tem aqui os espaços externos. Então, lembra que aqui no começo ele falou que maximizar a usabilidade de um espaço externo era importante? No caso da nossa construção, da localização da nossa construção? Aqui ele mostra com que frequência o espaço externo é usável. Então, ó, nunca usável 0% do tempo, usável com intervenção 70% do tempo, né, das horas ocupadas anualmente, e sempre usável 30% das horas. A usabilidade máxima com intervenção é essa daqui. Então, proteção contra o sol, movimentação de ar é interessante, quebra de vento é legal, iluminação não é tão significativa, proteção de chuva, aquecimento. E daí, a partir disso, você consegue criar sua estratégia de intervenção. A recomendação geral, nesse caso aqui do nosso estudo, é combinar quebras de ventos com aquecimento e combinar sombreamento com movimentação de ar. Então, para não ficar nem tão frio, nem tão quente, ficar bem agradável. E daí você pode criar sua estratégia de intervenção usando os filtros aqui, para explorar o que é melhor, o que é pior aqui. Entenderam? Então, ó, se eu tirar a movimentação de ar e aquecimento, a usabilidade anual cai para 78%. Se eu deixar o movimento de ar e tirar, por exemplo, a cobertura contra a chuva, a usabilidade anual cai para 74%. Se eu tirar a proteção do sol, aí cai para 52%, porque afinal de contas é um local muito ensolarado. Quebra de vento, então, 34%. É um local ensolarado e com bastante ventania. Então, você pode estudar aqui as opções de intervenção e ver qual as melhores se encaixam para o seu projeto, quais você pode aplicar de forma eficiente para que a usabilidade anual de horas ocupadas, né, na área externa seja o melhor possível para o seu projeto e para as pessoas que vão ocupar esse prédio, né? E aqui tem a comparação das estratégias. Se você selecionar todas, se você selecionar as 5 melhores, o que acontece, as 4 melhores ou nenhuma intervenção. Essa porcentagem aqui é de usabilidade, então é 100% de usabilidade, 98% de usabilidade, ó. Se a gente clicar aqui na intervenção, o gráfico já muda e já mostra quais são as épocas do ano que vai ser legal usar esse espaço ou não, ó. As intervenções selecionadas aqui movimento do ar, cobertura contra a chuva, proteção do sol e quebra de vento. Essas opções aqui são interessantes de janeiro a abril e de abril a setembro, não fica tão interessante assim o uso adicional com intervenções. É inutilizável em geral. Então, esse daqui é o pedaço do nosso relatório que fala sobre o espaço externo, tá? Para otimização desse espaço. E aqui, a última opção que a gente tem é editar detalhes do nosso estudo. Então, a gente pode alterar aqui, se a gente quer que seja uma escola, um residencial. Ó, se eu escolher aqui escola e continuar, ele vai falar para mim que todos os dias das 8 às 16 horas vai estar sendo usado o meu prédio e as férias fechadas em janeiro. Então, se a gente for ver como que vai ficar nosso relatório, vocês podem ver que já alterou aqui o desenho que a gente tinha e também o relatório alterou aqui, dizendo que em janeiro a gente tem as férias escolares, então não tem relatório para esse pedaço. E a gente pode, né, alterar quantas vezes forem necessárias. Se eu quiser, por exemplo, alterar endereço para Vila Mariana, só aqui em São Paulo, para não ir muito longe, ó, vou clicar em continuar, salvar, já vai alterar, vai recuperar os novos dados meteorológicos e já vai alterar o meu relatório, mostrando aqui, ó, que essas intervenções selecionadas que eu coloquei aqui dão 65% de usabilidade por hora do meu espaço. Legal? E claro que a gente sempre pode baixar esse relatório, a gente pode escolher o formato, né? Se a gente quer Excel ou PDF, vou selecionar aqui o PDF, vou selecionar baixar
E vou esperar aqui ele criar o meu arquivo com todos esses dados que ele está me fornecendo até agora. Como que a gente pode, então, aplicar essas recomendações na prática, né? Deixa eu salvar aqui o nosso relatório e abrir para a gente dar uma olhadinha como que ele fica antes de falar de como aplicar esse relatório na prática. Então, ele vai mostrar aqui para mim as configurações iniciais, né? Tipo residencial, dias úteis das 6 às 22, né? E fins de semana também das 6 às 22. Coloquei a localização como a Vila Mariana, né? A gente alterou no último. E aqui ele vai me mostrar todo o relatório. Claro que sem a parte que interage, né? Quando a gente passa o mouse por cima, ele não vai fazer isso. Mas vai ter todas as respostas arquitetônicas, a taxa de envidraçamento, todos os relatórios que a gente estava vendo na janelinha do pré-design. Ele vai exportar para você ler quantas vezes você quiser, estudar se necessário, né? Ele vai falar aqui de cada fachada sobre a proteção do sol. E como que a gente pode, né, aplicar esse relatório no nosso dia a dia? A gente pode vir aqui no nosso SketchUp, inserir a localização, né? Adicionar a localização, a mesma localização que a gente colocou no nosso projeto. Vou colocar aqui Vila Mariana, São Paulo. Vou continuar. Colocar aqui um plano não muito grande para a gente conseguir só aplicar. Importou o contexto do local, legal. Posso fechar aqui, adicionar localização. Legal, tô aqui no meu local, né, na minha construção. Vou fazer um estudo de massa, por exemplo, vou começar com esse volume aqui, criar grupo, né? E vou colocar ele de acordo com o meu arruamento. Então, a gente sempre tem que lembrar, né? O norte tá para cima. E de acordo aqui com o meu relatório, a minha fachada norte, vamos falar aqui dessa fachada aqui, que é a noroeste. A fachada noroeste que tá, né, olhando para o noroeste, vamos ver o que ela nos sugere. A nossa fachada noroeste pede, então, proteção contra o sol fortemente recomendada, certo? Então, persianas automáticas, Cobogó e Brise são as mais indicadas nesse caso. Como é que a gente pode começar a pensar nisso? Se eu vier aqui em 3D Warehouse, clicar aqui e digitar SketchUp Labs, eu preciso encontrar somente um Live Component, que daí já me ajuda bastante na nossa pesquisa. Então, eu venho aqui no filtro, coloco Live Component, ó, para ficar mais fácil de encontrar. Vai carregar aqui para mim. Posso vir aqui, ó, clicar em SketchUp Labs, que é o perfil do SketchUp Labs mesmo, onde tem todos os produtos que eles já criaram. Vou vir aqui em coleções e aí vou descer para Window Live Components. E aqui ele vai mostrar para mim todas as criações que eles já fizeram, coisas muito interessantes. Falando nisso, essa fachada triangular é bem legal de usar. Mas a gente está buscando aqui as opções de sombreamento. Eu posso fazer o download desse material aqui no meu SketchUp. E eu quero mostrar para vocês a parte interessante desse componente, que é o seguinte, ó. Vou entrar aqui nas configurações dele e aqui vou ter várias coisas legais de fechamento. Lembrando que a sugestão para a fachada noroeste é persiana automática ou Cobogó. Posso vir aqui e selecionar aqui, ó, qual vai ser a opção de sombreamento. Então, aqui eu tenho a cobertura, o brise. Aqui é a persiana automática, né? Que eu posso fechar e abrir. O painel descolado, né? E o Cobogó, que em inglês é Egg Crate. Eu posso configurar aqui o tamanho,
o número de elementos horizontais e verticais e posso aplicar esse fechamento na minha fachada que indicou ali o pré-design para fazer a minha construção ser mais eficiente, climaticamente falando. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o pré-design com esse vídeo, que vocês comecem a aplicar as sugestões deles no seu dia a dia de projeto, para você sempre melhorar aí a qualidade dos seus projetos e alcançar muito mais clientes no seu dia a dia e no seu fluxo de trabalho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e o seu comentário, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!